Olá, me chamo Maiara, sou residente da endocrinologia e hoje eu vou falar sobre o tema tratamento de diabetes mellitus tipo 2, especificamente sobre as drogas análogas GLP-1 e SGLT2. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara, sou R4 da endócrino e hoje eu vou dar continuidade sobre a aula de tratamento do diabetes mellitus tipo 2, especificamente abordando mais sobre as drogas do SGLT2 e análogos de GLP-1. Para introduzir, eu queria fazer uma breve ressalva, né, que o diabetes ele não é apenas uma doença limitada à resistência à insulina, que existe vários outros envolvimentos. É uma doença que tem um envolvimento multissistêmico de acometimento renal, cardíaco, de fígado. Então, quando se deve lançar a mão de um tratamento, a gente sempre deve lembrar desses envolvimentos, ver se o paciente ele tem algum tipo de comorbidade como essa, para lembrar que existem drogas, como eu vou comentar atualmente, que podem trazer um benefício a mais, além do tratamento só focando no controle glicêmico, né? Visando principalmente uma proteção cardiovascular e renal. Então, falando dos inibidores do SGLT2, como é que vai se dar, a princípio, a absorção de glicose em uma pessoa normal, né? Vai ocorrer ali a absorção lá no glomérulo de glicose, e aí ela vai se estender lá para o túbulo proximal, que aí nós vamos ter os receptores de SGLT2 e SGLT1. Sendo que a maioria da glicose ela vai ocorrer de forma ativa por esses dois receptores, mas também temos uma absorção passiva pelos receptores GLUT1 e GLUT2. Desses dois receptores, o que é responsável por absorver a maioria da glicose vai ser o receptor SGLT2, que fica bem no início da porção proximal do túbulo proximal. E 10% só vai ficar com o SGLT2, ao passo que quando for lá no final do ducto coletor, eu vou ter uma mínima quantidade de glicose ali na minha urina. Então, o SGLT2 ele vai agir justamente inibindo, né, esse cotransportador SGLT2, fazendo com que a minha glicose ela não seja absorvida. Então, ela vai continuar ali ao longo do ducto coletor e vai ser eliminada. E essa urina ela vai ser uma urina mais concentrada. Isso vai fazer com que eu tenha também uma natriurese, uma eliminação maior de líquido. Então, esse vai ser o mecanismo da ação do ISGLT2 que eu vou comentar ao longo da aula. É uma droga que tem muitos benefícios, como eu vou comentar. Ela é capaz de reduzir cerca de 30 miligramas na glicemia de jejum e 0,5 a 1% na hemoglobina glicada. Tem o benefício de não causar hipoglicemia no paciente. Por esse efeito natriurético que eu comentei, também pode reduzir pressão arterial. Tem também uma capacidade de eliminar ácido úrico, né, na eliminação renal. Pode promover uma perda de peso, mas é discreta, só que deve ser considerada, porque ela gera um balanço mais negativo, por conta da urina mais concentrada. Pode também favorecer benefícios de redução de triglicerídeo, melhora de HDL. E como eu vou comentar, existem vários estudos, vários trials que mostraram o benefício de proteção renal e cardiovascular desses pacientes que tinham também insuficiência cardíaca, reduzindo também a internação desses pacientes. Os fármacos que temos disponíveis somos três, né? A dapaglifosina 10 miligramas uma vez ao dia, a empaglifosina na dose 10, 25 e a canaglifosina na dose de 100 e 300 miligramas, todos administrados só uma vez ao dia. E temos alguns efeitos colaterais que devemos sempre se atentar. Um deles, como eu comentei, daquela esfoliação que pode ocorrer é a desidratação, apesar de discreta, mas deve ser levada em consideração, juntamente com a hiponatremia que também pode ocorrer. Outro fator que também pode acontecer por a minha urina estar mais rica em glicose é propiciar um favorecimento de infecções, principalmente infecções fúngicas, né, a candidíase vaginal em mulheres, mas também infecções do trato urinário de repetição. E outra condição importante que deve ser lembrada é a incidência de cetoacidose euglicêmica, que ocorre principalmente em pacientes DM1, que estão usando essa medicação como se fosse um off-label, né, porque ainda não temos uma comprovação específica, ou pacientes que já sejam insulinopênicos e estejam usando o SGLT2 e por algum motivo teve um quadro agudo, infectou, está internado, então esse paciente ele tem uma probabilidade maior
de evoluir para uma cetoacidose euglicêmica. Como eu vou comentar mais à frente, o estudo Canvas, ele detectou alguns efeitos importantes, que foi o aumento do risco de amputação, principalmente de membros inferiores, um risco 2 vezes maior quando foi comparado com o placebo, especificamente com a canaglifosina, e por isso que a gente deve ter cautela de iniciar essas medicações em pacientes que já têm algum grau de neuropatia ou pacientes que já têm amputação. E foi visto também um aumento de fraturas em pacientes que utilizaram a canaglifosina. A contraindicação vai ser basicamente limitada à taxa de filtração glomerular. A DAPA não iniciasse menor que 25, cana se menor do que 45 e a empaglifosina não começasse a taxa de filtração for menor do que 20. E como eu comentei, sempre avaliar o risco-benefício de pacientes que já têm algum histórico de infecção urinária, se esse paciente vai se beneficiar ou se eu não vou prejudicar mais ainda, né, a vida desse paciente introduzindo esse tipo de medicação para ele. Então, falando agora das evidências, né, vou falar agora sobre o estudo EMPA-REG, que foi um estudo que pegou 7.020 pacientes diabéticos que tinham uma complicação cardiovascular, seja um AVC ou uma doença coronariana estabelecida, e eles foram randomizados para usar a empaglifosina de 10 e aqui de 25, comparado com o placebo. A idade média dos estudos foi de 63 anos, o tempo avaliado foi de 3 anos. E o que foi visto? Né? Nesse estudo, o desfecho primário foi o trimestre depois, né, o mês, que avaliou morte cardiovascular, infarto e AVC não fatal, que houve uma redução de 14%. E nos desfechos secundários, todos houve também uma superioridade da empaglifosina com o placebo. De morte cardiovascular, uma redução de 38%, de morte por outras causas de 32% e hospitalização por IC de 35%. Então, foi um estudo marcante, assim, um divisor de águas, né, para as medicações antidiabéticos orais, sendo o primeiro estudo a mostrar o benefício de uma droga diabética oral com um benefício especificamente cardiovascular, que ainda não existia essa evidência comprovada. E o estudo DECLARE foi um estudo realizado dessa vez com a dapaglifosina, mais ou menos do mesmo estilo de pacientes diabetes com doença cardiovascular, mas aqui também sem doença cardiovascular estabelecida. A população foi maior, mais de 17.000 pacientes foram selecionados, mas aqui a minoria tinha doença cardiovascular estabelecida, 40% apenas, e o restante tinha fator de risco, né? Ou seja, a maioria desses pacientes eles se encontravam numa prevenção primária da doença cardiovascular. A glicada média era de 6,5 a 12, o segmento foi de 4 anos aproximadamente, e a intervenção foi o uso da DAPA versus o placebo. E aqui ele avaliou 2 desfechos primários, o MACE, que especificamente com o MACE não houve redução significativa, mas quando ele foi avaliar o desfecho renal cardiovascular, que foi composto por morte cardiovascular e hospitalização por IC, teve uma redução significativa de 17%. E aí foi avaliado também outros desfechos que foram considerados importantes, que foi a hospitalização por IC, menor do que 27%, e a progressão da doença renal, que também foi visto uma redução de 47%. E para comentar os efeitos adversos aqui, diferentemente da canaglifosina, que não comprovou o aumento de amputações, né, e fraturas também. E aí, como eu comentei, teve também a proporção de infecção e cetoacidose mais rara, mas ainda ocorreu nos pacientes que usaram a DAPA. E aqui mostrando, né, que o MACE e morte cardiovascular não teve diferença significativa, e a redução foi principalmente por internação cardíaca, né, e o composto renal em 47%. Outro estudo foi o estudo Canvas, que avaliou aqui a canaglifosina em pacientes de diabetes e que tinha também uma doença cardiovascular já estabelecida. Aqui a maioria do estudo de 10.000 pacientes, 66% já tinha uma doença estabelecida. A glicada média foi de 7 a 10,5, avaliados ali por quase 4 anos, e a comparação foi pacientes que usaram a cana na dose de 100, de 300 e o placebo.
E o composto que é avaliado primário também foi o MACE, né, morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, visto uma redução do risco relativo em 14% quando comparado com o placebo. Outros desfechos secundários também importantes ressaltados foi a redução da hospitalização por IC, a redução da progressão de doença renal em 40%, além da redução de albuminúria, colocando aí a canaglifosina como uma medicação aí superior ao placebo, né? E aqui colocando os principais achados, que foi a redução da progressão da albuminúria, a hospitalização por EC e o tripoide de Mace. E aqui, como eu até já tinha introduzido, foi o estudo que evidenciou o aumento do risco de amputação, principalmente em membros inferiores, o aumento do risco de fraturas também foi relatado, e infecção do gênito urinário também foi mais comum nos pacientes que usaram a canaglifosina. Outro estudo foi o estudo Credence, né, que aqui já foi uma população mais diferente. Eles pegaram a canaglifosina e estudaram em pacientes que tinham diabetes, tinham doença cardiovascular, mas também tinham um comprometimento já de uma DRC bem estabelecida. Foram estudados mais de 4.000 pacientes. Geralmente eles tinham uma taxa de filtração entre 30 a 90 e a albuminúria, no mínimo, era um paciente que já era A3, né, aumento maior do que 300, pacientes que tinham de fato uma microalbuminúria elevada. O segmento foi de quase 3 anos e ele foi interrompido precocemente porque ele teve benefícios positivos observados bem no estudo, no início desse estudo. E a intervenção foi a cana de 100 comparado com o placebo. E aí o desfecho primário que ele avaliou foi o composto renal junto com o cardiovascular, especificamente observando a progressão para a DRC terminal, a duplicação da creatinina sérica ou a evidência de morte, tanto cardiovascular como renal. E aí foi visto uma redução bem significativa, né, de 30% comparado com o placebo. E outros desfechos também secundários importantes, a redução da progressão para DRC em 32%, hospitalização por insuficiência cardíaca em 39%, o MACE reduziu em 20% e morte por todas as causas, seja cardiovascular ou renal, em 20%, colocando aí a cana como uma medicação superior, né, ao placebo em todas as medidas que foram avaliadas. E destacar que esse foi o primeiro estudo que mostrou benefícios robustos em pacientes que tinham uma doença renal crônica estabelecidas e utilizaram o inibidor de SGLT2, comprovando que ela é uma medicação segura para a gente utilizar em pacientes que têm uma taxa de filtração mais baixa, né? E além dos benefícios que a gente pode promover, e aqui mostrando, né, no gráfico a superioridade da cana em todos os compostos que foram avaliados. E agora eu vou falar sobre a outra classe, que é os análogos de GLP-1. E para falar sobre ele, eu vou falar sobre o que seria o GLP-1, né? Já que eu vou mimetizar a ação do GLP-1. O GLP-1 ele é uma incretina produzida no intestino delgado. À medida da alimentação, ele vai sendo liberado, que vai ter uma ação multissistêmica, né? Vai agir de forma diferente em vários órgãos. Por exemplo, no estômago vai reduzir esvaziamento gástrico. No pâncreas vai ter diversas ações que vão combinar com o aumento da sensibilidade da insulina, com o aumento da secreção de insulina, redução de glucagon, aumento de proliferação de células beta e uma redução da apoptose de células beta. Lá no músculo e tecido adiposo, eles promovem um aumento de captação de glicose. No fígado, promove uma menor produção da glicose. Tem também um efeito de cardioproteção. E no cérebro também uma proteção, além de diminuir o apetite desse paciente. Então, se eu promovo uma droga que tem uma ação análoga, né, eu vou favorecer ações, mecanismos semelhantes para esse meu paciente. É uma droga que tem como vantagem a redução da glicemia em 30 mg por decilitro. Na glicada, ali eu vou reduzir entre 0,8% a 1,5%. Tem o poder de reduzir aquela variabilidade glicêmica da glicose no período pós-prandial. Tem uma redução discreta também da pressão sistólica, uma redução bem importante de peso. Do perfil lipídico, melhora o triglicerídeo. Também não causa hipoglicemia.
Eu vou falar também dos benefícios. É uma droga que tem evidência comprovada de proteção cardiovascular, promove também uma redução de albuminúria, além de melhorar a função das células beta. Então, é uma medicação que tem inúmeros benefícios quando a gente utiliza. Os efeitos adversos vai ser basicamente os efeitos mais gastrointestinal, de náusea, vômito, diarreia, constipação, que podem ocorrer ali mais no início da medicação, quando a gente introduz, ou nos momentos de titulação de dose. Geralmente são autolimitados, à medida que vai passando o tempo, o paciente vai se adaptando e esses efeitos colaterais eles vão reduzindo. A hipoglicemia ela só vai ocorrer se a gente utilizar em associação com os secretagogos. Destacar que ele pode aumentar um pouco, apesar de discreta, a frequência cardíaca, e foram relatados alguns casos, né, de pancreatite aguda, especificamente em pacientes que usaram os análogos injetáveis. Então, sempre lembrar desse efeito adverso da pancreatite. E as contraindicações, elas vão se limitar, né, a pacientes que tiveram alguma hipersensibilidade, algum efeito colateral muito significativo que não conseguiu utilizar, pacientes que têm histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular tireoide. Foi visto que em ratos, né, houve uma proliferação de células tumorais nas células C. Foi algo que não foi comprovado em adultos, mas por ter essa evidência em animais, foi optado por realmente contraindicar essas medicações em pacientes com carcinoma. A própria pancreatite, se o paciente tiver um histórico anterior de pancreatite, não se deve iniciar. E se o paciente já usar, né, o inibidor do DDP4 ou a tirzepatida, não devemos associar esses dois medicações por ter ações bem semelhantes. E a taxa de filtração menor do que 15 está contraindicado o início dos SGLT2. E agora falando especificamente sobre os subtipos, né, disponíveis no mercado, nós temos a liraglutida, que é disponível na meia-vida de 10 a 14 horas. A aplicação dela, geralmente a gente começa com 0,6 e vai progredindo ali a dose até a dose de 1,8, né? Geralmente fica entre a dose de 1,2 a 1,8. Ela é de aplicação única, né? Subcutânea e diária. E foi visto uma redução da glicada em 0,8 a 1,2%. Promove também um adicional de uma perda de peso importante, além dos benefícios cardiovasculares que eu vou comentar. Melhora o perfil lipídico, reduz a pressão arterial e ainda tem o poder de reduzir a PCR, né, como uma atividade anti-inflamatória para o meu paciente. E ela é segura quando eu utilizo com outros antidiabéticos orais. E aqui só para comentar, a outra seria a Victoza, que seria a Saxenda, que aqui seria na dose de 3 mg, utilizada para o tratamento da obesidade com importante perda de peso. E aqui, falando das evidências, né, nós temos o estudo LEAD, que avaliou a liraglutida na dose de 1,8, se ela tinha capaz assim, poder de reduzir os efeitos cardiovasculares. Uma população de 9.340 pacientes. Eram pacientes com mais de 50 anos, que tinham uma doença cardiovascular já associada, ou pacientes que já tinham mais de 60 anos, mas tinham muitos fatores de risco associados. Eles foram acompanhados por uma média de quase 4 anos. A glicada média foi de 8,7 e a intervenção foi a dose da lira de 1,8 comparado com o placebo. Aqui o desfecho primário avaliado foi o tripoint MACE. E o que foi visto? Né? Uma redução do tripoint MACE em 13% e carregado ali por redução das causas cardiovasculares, uma redução de 15% e morte por todas as causas, uma redução de 22%, colocando aí a lira como uma medicação segura e com o benefício adicional de ter essa proteção cardiovascular para o meu paciente. A dulaglutida, que é uma medicação que não é tão conhecida, não é tão usada, mas é uma medicação desse grupo. E ela é diferente porque ela tem duas cadeias do análogo que vão se ligar a um fragmento da imunoglobulina IgG. Isso vai conferir uma absorção mais lenta, uma depuração também mais retardada, por isso que ela tem uma duração mais lenta e uma aplicação semanal. A dose utilizada é de 0,75 e 0,5.
E em redução da glicada, né, foi visto uma redução de 0,78 a 1,51%. E a medicação assim disponível no mercado é a apresentação do Trilucid. E com a dulaglutida foi feito o estudo HEALING, que foi um estudo que avaliou a segurança cardiovascular em pacientes com diabetes que utilizaram, né, a dulaglutida. Foi um estudo de quase 10 mil pacientes. A idade média foi de 66 anos, 46% eram mulheres, a glicada média ali entre 7,2 e só 31% tinha doença cardiovascular estabelecida. O segmento foi ali de quase 5 anos, né, um pouco mais de 5, e o desfecho primário avaliado também foi o tripoint MACE, de morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. E aqui o que foi visto, né? Uma redução do tripoint MACE em 12%, carregado principalmente pelo desfecho ali de redução de AVC não fatal. E agora falando da semaglutida, né, que também é uma medicação bem conhecida, né, utilizada. Ela tem um composto de cadeia de 17 carbonos ligado a um grupo de carboxil, e isso vai favorecer uma ligação mais estável com a albumina, fazendo com que ela tenha uma meia-vida mais longa de 7 dias. Tem uma aplicação também semanal, inicia-se com a dose 0,25 e vai progredindo ali a cada 4 semanas até chegar na dose de 1 miligrama. E temos também a sema-oral, que aí seria o Rybelsus, utilizado na dose de 3, 7, 14. É uma medicação de tomada única que deve ser feita em jejum, né? Esperar 30 minutos para poder o paciente se alimentar. E aí nós temos o estudo SUSTAIN 6, que foi um estudo que avaliou a segurança cardiovascular aqui da semaglutida subcutânea e pacientes que tinham diabetes e doença cardiovascular estabelecida. Foi uma população de 3.297 pacientes, a glicada média ali acima de 7, pacientes que tinham risco cardiovascular bem elevado, que já tinham uma doença cardiovascular prévia, insuficiência renal ou fatores de risco. E aqui a maioria, 83%, já tinha um comprometimento significativo associado. Foi um segmento de aproximadamente 2 anos, e a intervenção foi pacientes que usaram a sema na dose 0,5 de 1 e comparado com o placebo. O desfecho primário aqui foi o MACE, né? Foi visto uma redução no grupo da sema de 6,6, comparado com o grupo que utilizou o placebo, que foi de 8,9, colocando aí a sema como uma droga superior ao placebo. E alguns desfechos secundários isolados foram o infarto não fatal, que teve uma redução de 26%, AVC não fatal reduziu 39%, mas quando foi avaliada a morte cardiovascular de forma isolada, não teve uma diferença significativa. E aí, nesse caso, a liraglutida ela ficaria até superior quando a gente comparar com a sema subcutânea. E outros desfechos também que ele acrescenta como importante é a menor progressão para a nefropatia, mas foi visto um aumento aqui nesse estudo de retinopatia, possivelmente pacientes, né, que já tinham um grau de retinopatia associados, que ocorreram devido a um rápido controle glicêmico, favorecendo aí o surgimento ou o agravamento da retinopatia desse paciente. E aqui, né, mostrando, né, a superioridade do MACE, da morte cardiovascular e AVC não fatal, e ali, né, morte cardiovascular que não teve, né, diferença significativa no traçado D. E o estudo Pioneer já foi aqui com a semaglutida oral. Eles pegaram ali pacientes na idade média de 66 anos, que já tinham também doença cardiovascular estabelecida. Foi seguidos ali por quase 16 meses, foi uma população de 3.183 pacientes, e eles utilizaram a sema na dose de 14 miligramas comparado com o placebo. O desfecho avaliado aqui foi o desfecho MACE, e aqui mostrou que o desfecho MACE ele não teve uma superioridade, né, comparado com o placebo. Mas na análise secundária, quando avaliou morte cardiovascular, óbito por todas as causas e infarto AVC,
Os dois de cima comprovou que a SEMA ela é superior, mas em infarto e AVC não fatal ela não teve uma diferença estatística significativa. Então, colocaria aí a SEMA oral comparada com a injetável, de certa forma, inferior quando a gente compara aí os resultados dos estudos. E aqui para comentar, né, que a SBD ela coloca que pacientes que têm um diabetes e já têm uma doença cardiovascular estabelecida, eu posso de cara já começar o ISGLT2 ou o análogo do GLP-1 já em monoterapia, sem precisar associar com a metformina. E aí, se o paciente retornar com glicemia glicada ainda fora do alto, aí eu posso associar os dois ou associar a metformina, né? E se ainda assim, no retorno, por exemplo, ele continuar com glicada alta, eu vou adicionar as outras drogas que foram comentadas na aula passada e avaliar se aí seria o caso de começar a insulinoterapia. E aqui para comentar também os agonistas duplo, que aí seria a ação do GLP-1 e do GIP, que o que seria, né? Seriam medicações que iam ter o efeito lá do GLP-1, que eu comentei, mas ia ter um efeito adicional do GIP, do peptídeo gastrointestinal, que vai ter também, quando feito junto, né, ele tem um efeito cinético, que vai promover uma redução de secreção gástrica, um aumento de proliferação de célula beta, uma maior liberação de glucagon e de insulina, reduz ainda mais a apoptose de células beta, tem um efeito de melhorar a memória no cérebro, aumenta a formação óssea e na gordura ele pode promover um aumento ali de acúmulo dessa gordura. Então, se eu faço o análogo dos dois, eu vou pegar e potencializar essas duas ações. E aqui, como representante principal, nós temos a tizepartida, né, o Mounjaro. Ela é feita de uso subcutâneo e nós temos essas 6 apresentações. A titulação da dose ela é feita a cada 4 semanas. E em relação às vantagens, né? Eu vou comentar um pouco mais à frente, mas o estudo SURPASS, ele mostrou aí o benefício de redução da glicada ali entre 2,5%, sendo superior ao placebo, inclusive a outras medicações que eu já comentei aqui, como a semaglutida. O estudo foi feito na obesidade e foi visto uma redução bem significativa também, redução do peso entre 15% a 22,5%, sendo superior também a todas as outras medicações já aprovadas e liberadas para a obesidade. E em relação aos benefícios cardiometabólicos, também são comprovados a redução de pressão arterial, melhora do perfil lipídico, e ainda estamos em andamento, né, na comprovação do potencial de redução do risco cardiovascular. São estudos que ainda estão em análise. E além de melhorar a resistência insulínica, tem o efeito adicional aí de reduzir a gordura hepática, tendo um benefício adicional de pacientes que tenham NASH ou esteatose hepática. E aí, trazendo o estudo SURPASS-1, que foi feito, né, com a tizepartida, foi um estudo de fase 3, duplo cego, randomizado, que durou ali 40 semanas, foi feito em 52 centros, na Índia, no Japão, no México e nos Estados Unidos, e eles pegaram pacientes adultos com mais de 18 anos, que tinham diabetes e que não era tratada bem controlada com dieta e atividade física, e que não tivessem tido algum acesso prévio a tratamento injetável com diabetes. E eles foram randomizados aleatoriamente para usar a tizepartida na dose de 5, 10, 15 e o outro grupo usou o placebo. O desfecho primário foi avaliar como evoluía, né, a glicada ali ao longo do final dessas 40 semanas. E aqui só para comentar, né, que no final do estudo, ao todo, foram integrados 478 pacientes e aproximadamente 25% foi realocado em cada grupo. Nas características dos participantes em si, a glicada média foi de 7,9, a idade de quase 54 anos, 48% eram do sexo feminino, o tempo de glicada de diabetes foi de quase 5 anos, o IMC médio era de 31,9. E o que foi visto, né? Mostrou, né, que a tizepartida, em qualquer dose que tivesse sido utilizada, ela foi superior ao placebo. Por exemplo, ali o tracinho azul mais claro, foi a dose 5, reduziu 1,87 da glicada. O tracinho mais escuro do meio
foi a dose 10, reduziu 1,89 na glicada, e a dose de 15, roxinho, uma redução de 12,07 da hemoglobina glicada. Quando a gente compara com o placebo, foi uma redução bem significativa. E aqui no tracinho do A, a gente pode ver que mais pacientes eles conseguiram atingir uma glicada abaixo de 7, os pacientes que utilizaram a tizepartida quando comparado com o placebo. E em relação à perda de peso, também mostrou uma superioridade da tizepartida. Na dose de 5 houve uma perda de 7 quilos, na dose de 10 de 7,8, na dose de 15 de 9,5 e do placebo foi só 0,7. Então, mostrando aí a superioridade da tizepartida também na perda de peso, na porcentagem de perda de peso, e aqui no grupamento E, na melhora do perfil lipídico, que também foi mais significativa nos pacientes que utilizaram a tizepartida. E o estudo SURPAS-2, que aqui foi uma comparação diferente, ele comparou 1.879 pacientes e realocou de forma igual a dose da tizepartida de 5, 10 e 15, e aqui ele comparou com a SEMA na dose de 1 miligrama. Eram pacientes que tinham uma glicada média no início de 8,28, a idade média era de 56 anos e o peso médio inicial era de 93,7 quilos. O desfecho primário também foi o mesmo, avaliado no SURPAS-1, que foi a evolução da hemoglobina glicada ali ao longo do final dessas 40 semanas. E o que foi visto, né? Como vocês podem ver ali pelo gráfico, também mostrando a superioridade da tizepartida quando a gente compara com a dose da SEMA de 1 miligrama. Ali no azulzinho mais claro, na dose de 5, houve uma redução de 2,01 da hemoglobina glicada. Do meio, né, 2,24 na dose de 10. E no azul mais escuro, 2,3 na glicada versus o da SEMA, que foi de 1,86. Mostrando a superioridade aí da tizepartida quando a gente compara com a SEMA na dose de 1 miligrama. E ali no quadradinho do B, mostrando que também mais pacientes eles atingiram a glicada menor do que 7, quando utilizaram a tizepartida, comparando com a SEMA da dose de 1 miligrama. E a perda de peso também mostrou uma superioridade. Na dose de 5, houve uma perda de 7,6 quilos. Do meio, 9,3, que foi com a dose de 10. Na dose de 15, 11,2, comparado com quase metade, né, do peso da SEMA, que foi de 5,7. Mostrando aí uma superioridade também bem significativa da tizepartida com a incidência de perda de peso. E ali no grupo B, mostrando a melhora do perfil lipídico em pacientes que usaram a tizepartida, foi superior também a pacientes que utilizaram a dose da SEMA de 1 miligrama. E foi isso.